sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pace Setters, sempre aqui comigo e com o Vítor. Vítor, como é que vai esse ciclismo? Ia perguntar essa corrida, mas por enquanto ainda olha, continua. no ciclismo por acaso posso dizer que não estou coxo, não é? Sim, corrida... e eu que o diga que levei uma tareia na semana passada. Confirmo. E contamos e contamos aqui com um regresso ao podcast com o David Matos, treinador da On3 e, curiosamente ou não, também me orienta aqui a mim e ao Vítor. David, antes de mais, muito bem-vindo e obrigado aqui por teres aceito o convite. E pronto, e a ideia, só antes de passar a palavra, e explicar aqui aos nossos ouvintes, era fazer aqui um bocadinho um overview, uma visão do que foi o trabalho feito entre mim e o David ao longo deste ano e meio, quase. Começou precisamente no início de 2024. Houve aqui lesões, houve aqui uma preparação para uma maratona e afins, e achámos que seria interessante fazer aqui, passar pelos vários capítulos destes blocos de treino e perceber que lições há aqui a tirar. David, bem-vindo. Obrigado. Mais obrigado pelo... O homem até está emocionado. Obrigado. Até ficou sem voz. pelo convite, é um prazer e já vos tinha dado os parabéns da última vez pela iniciativa que acaba também por ser aqui extremamente interessante até neste caso para o atletismo nacional, mas acima de tudo também para promover o desporto no nosso país. Bom, começar aqui também já agora com uma palavra de solidariedade aqui ao Vítor, porque na prática parece-me que daqui a um ano vamos estar a fazer um podcast e a falar ali das mesmas coisas, mas desta vez ali para o Vítor, porque... Espero que sim, era muito bom sinal. Sim, mas neste caso infelizmente as coisas estão a tomar esse rumo, esperamos que essa lesão seja debelada rapidamente. Mas acima de tudo agradecer aqui novamente pelo convite e dar também aqui já agora os parabéns ao Luís, porque efetivamente este ano e meio acabou por trazer aqui muita aprendizagem aos dois, na realidade, e dar os parabéns também ao Luís pela forma como ele ultrapassou um momento menos bom, neste caso o tema da lesão ali de há um ano e meio atrás, e que felizmente um ano e meio depois conseguimos olhar para todo o trabalho que foi desenvolvido e que acho que foi um trabalho de muita qualidade e que naturalmente o mérito acaba por ser em grande parte aqui do Luís pela disciplina que acabou por meter em todo o processo. De qualquer forma, hoje e agora falaremos aqui também um bocadinho de todos os passos que acabámos por cruzar durante esta preparação. Sim, e podemos começar já mesmo aí pelo início e pela lesão, porque nós na prática, como eu já referi, começámos a trabalhar precisamente no dia 1 de janeiro de 2024 e essencialmente fizemos 2 semanas de treino de corrida, nem isso, porque eu a primeira semana de treino ainda fiz cá em Lisboa, depois fui para aquele training camp em Monte Gordo, e aí até fizeste uma semana de treinos um bocadinho mais, digamos, aberta, para eu me conseguir encaixar nos treinos do resto do pessoal do training camp. Mas pronto, foi essencialmente 2 semanas de treino e depois quase 4 meses, ou acho que foi 4 meses quase ao dia, pronto, em que não consegui correr. E como acho que aqui os ouvintes já estão mais que fartos que saber, foi uma fratura de stress que eu tive aqui na zona da anca. E felizmente acho que aqui também acabei por ter muita sorte por ter alguém como tu que também percebe muito obviamente sendo treinador orientado também a triatlo, percebe muito de treinos de ciclismo e obviamente natação, mas de ciclismo aqui neste caso, e então conseguimos fazer um shift de parar completamente com a corrida, porque não podia fazer todo, e começar a fazer bike praticamente todos os dias, com intensidade,
e como é que, pronto, como é que foi esse shift do ponto de vista, e aqui uma pergunta um bocadinho mais abrangente, como é que, do ponto de vista de um treinador, lida com um atleta que, por e simplesmente, pronto, por lesão mais ou menos grave, deixa de conseguir fazer a atividade? Qual é que é o mindset aí para tentar minimizar, obviamente, ao mínimo a perca de performance e também, até certo ponto, tentar manter o atleta minimamente motivado durante esse período de lesão? Bom, o período de trabalho, desculpem, eu vou olhar aqui várias vezes para o lado, porque eu tenho aqui fiz a sistematização de todo aquilo que foi o nosso trabalho, também para facilitar aqui a transmissão da informação. Foram precisamente 17 semanas de trabalho de ciclismo que acabaste por fazer, portanto, na prática foram praticamente 4 meses. Dizer também que no teu caso, e agora neste momento também no caso do Vítor, foi extremamente fácil fazer esse shift, essa transição, porque isto também requer um bocadinho da parte de cada. Naturalmente, do ponto de vista do treinador, acaba por ter que haver aqui um redirecionar do foco, da energia para outros temas. E algo que eu também sempre procuro passar a mensagem aos atletas é que o primeiro passo é efetivamente a aceitação. Porque a partir do momento em que tu aceitas que estás lesionado e que não podes correr ponto final, do ponto de vista mental, acaba por haver aqui um libertar de um stress, de uma constante pressão que todos os dias, será que amanhã está melhor e depois está melhor e não está aí. E portanto, o aceitar que não podes correr é o primeiro passo, e isso tanto o Luís como o Vítor conseguiram fazê-lo com muita facilidade. E, portanto, no vosso caso, acho que foi extremamente fácil essa transição ali para o ciclismo. É algo que com alguns atletas acaba por não ser tão fácil, porque efetivamente é um momento de frustração grande, é um momento por vezes de desilusão grande por parte dos atletas por não conseguirem fazer aquilo que efetivamente gostam. Vocês felizmente também tinham e estavam munidos das ferramentas também para o conseguirem fazer, porque isto não é só dizer, ok, vou começar a pedalar, é preciso naturalmente também ter condições para o fazer, e vocês felizmente conseguiram apresentar essas condições, e portanto acho que foi um trabalho extremamente fácil no vosso caso. Foram 17 semanas de treino, foram 17 semanas então de treino, em que na prática nós dividimos estas 17 semanas na prática em 2 grandes blocos, diria. Nós fizemos aqui um bloco inicial em que o foco foi essencialmente o desenvolvimento do trabalho de base, em que durante aproximadamente 4 a 5 semanas realizámos trabalhos essencialmente, e olhando para aquilo que é a tabela das zonas de treino, trabalhámos essencialmente entre a nossa Z1 e a nossa Z3, portanto, trabalho de base. O Luís, apesar de não ser um iniciante completo na bicicleta nessa altura, porque ele já pedalava alguma coisa, a verdade é que era importante introduzirmos aqui alguma base durante um período de aproximadamente 4 a 5 semanas, em que depois foi a altura de começarmos a introduzir algum trabalho de intensidade, nomeadamente trabalhos de limiar anaeróbio, trabalhos de VO2, até porque este transfer, e está provado que o ciclismo acaba por ter um transfer grande para aquilo que é a corrida, essencialmente do ponto de vista daquilo que é a resistência muscular geral e do ponto de vista daquilo que é a componente cardiovascular. Naturalmente, tudo o que tem a ver com a componente específica, tudo o que tem a ver ali com a força específica, a questão do impacto, que naturalmente não existe na bicicleta, e que o impacto esse é importante também para desenvolver toda a estrutura musculotendinosa, acaba por tudo que tem a ver com a própria coordenação motora. Portanto, há aqui um conjunto de parâmetros que não conseguimos fazer o transfer, mas efetivamente o ciclismo acaba por ter um transfer muito grande para a corrida, e foi a altura de começarmos a introduzir ali a partir da 5ª semana algum trabalho de intensidade, trabalhos de zona 4, zona 5, trabalhos de, neste caso, limiar e VO2 máximo respectivamente, em que também a ideia, e falávamos disso há bocadinho em off, a ideia foi também, portanto, a plataforma com que o Luís e o Vítor trabalharam, foi a plataforma Zwift, muitos atletas conhecem esta plataforma, e que permite fazer corridas virtuais. E a ideia também foi introduzir alguns desafios, nomeadamente estas corridas, e que tinham como objetivo, essencialmente, dar ali algum estímulo competitivo, quebrar um bocadinho a própria monotonia do treino, e haver ali, de certa forma, uma componente também de diversão, não é? De competitividade, e que, inevitavelmente, são corridas que permitem também trabalhar um bocadinho tudo o que tem a ver com aspectos da gestão do esforço. Portanto, inevitavelmente acabávamos por estar a trabalhar aqui alguns fatores quase que de forma inconsciente, mas que depois todos eles, não só a parte fisiológica, a parte física, digamos assim, toda esta parte mental também, que acaba por ter um transfer grande depois ali para a corrida. Mas isto para dizer que no vosso caso foi muito fácil, vocês foram bons atletas, e acabaram também por me facilitar muito o trabalho neste período de transição.
E julgo que também... Diz, Vitor. E a senhora dizer que é um TLDR, aceita que dói menos, não é? Basicamente é isso. Mas eu acho que, pronto, além, por exemplo, dessas provas, pronto, que pontuámos aqui e ali, que, pronto, acaba por ser também divertido estar ali a competir. Eu acho que estes, e podemos quase chamar beginner games ao início, são também bastante recompensadores. E eu vi isso, e o Vítor também vê isso, porque nós ao início, e ele obviamente mais que eu, que corre muito mais que eu, temos caixa, temos ali uma capacidade de aguentar, mas não tínhamos, era aquela musculatura, como estavas a dizer, e o Vítor disse isso várias vezes, e eu também notava, que nós parece que estávamos a dar tudo, e a pulsação, se chegava ali aos 150, era muito. Diz, Vítor. Eu ia dizer que o ano passado, pronto, durante esse bloco de 17 semanas que o Luís fez, eu na verdade só fiz um bloco de bicicleta que foi na altura de 4, 5 semanas. Eu não consegui ganhar essa força específica. Essa força específica, exatamente. Essa forma de atacar a bicicleta como se ataca a corrida. E agora, já falo de maneira diferente. Agora, qualquer treino que eu faça, vou aos 150, 160, 170, isto treinos específicos, obviamente. E é extremamente fácil ir para esses batimentos cardíacos, como na corrida. No ciclismo é extremamente comum acontecer isso. A limitação ser primeiramente periférica e só depois cardiovascular. Enquanto na corrida normalmente é o inverso. Normalmente a limitação é cardiovascular. Tem a ver com as próprias forças gravitacionais que temos que vencer. Portanto, as pulsações são sempre muito mais elevadas a correr do que a pedalar. E tu não conseguires atingir pulsações elevadas no ciclismo é sinal de que também existe uma limitação muscular que não te permite, do ponto de vista muscular, debitar determinadas potências que te permitam fazer subir a pulsação lá para cima. Portanto, esse incremento das pulsações que vocês foram sentindo ao longo de toda a preparação é sinal de adaptação específica. E reparem, existe alguns exemplos de ciclistas que migraram para a corrida e que acabaram por ter grandes resultados. Eu lembro-me agora, de repente, falava disto há dias. Vocês acompanham ciclismo, não sei se conhecem o Tom Dumoulin. Sim. Então, chegou a ganhar a Volta à Itália, portanto, vencedor de grandes voltas, um grande ciclista. Ele correu há meia dúzia de meses atrás, se não me engano, foi até a meia maratona que não quero dizer asneira, em que o Samuel Barata também participou, não tenho a certeza. Ciclista sem qualquer tipo de background de corrida, correu uma 09, correu uma 10, e portanto existe um transfer muito grande. No entanto, se vocês colocarem uma bicicleta no Kipchoge, tenho a certeza que ele não vai ter pernas para produzir potência. Não existe força específica, não existe força. E, portanto, enquanto que o transfer do ciclismo para a corrida existe, o inverso já não é tão evidente. E daí vocês sentirem essa limitação muscular, muito mais do que essa tal limitação cardiovascular. Sim, e por exemplo, fazendo a ponte para agora, ainda ao início estávamos a referir que, por graça, fizemos agora uma competição no Zwift na semana passada, e eu acabei com, e tu também referiste isso, eu acabei com 185 batimentos. Eu não me lembro, aqueles últimos, que é se calhar 2 minutos, eu não me lembro numa prova, numa competição de corrida, sofrer tanto como em certas competições que faço aqui no Zwift. E por isso é muito interessante ver essa adaptação que se conseguiu atingir. E depois, desculpa interromper, sim. Também mais um aspecto muito positivo de toda esta preparação da bike, que tanto tu como o Vítor acabaram por experienciar, é a vossa evolução. Isto é, uma coisa é, ok, vou pedalar por pedalar porque simplesmente quero minimizar ao máximo aquilo que são as perdas e as adaptações metabólicas que criei na corrida, que agora não posso correr, portanto tenho que minimizar isto ao máximo. Mas a verdade é que vocês próprios, do ponto de vista daquilo que são as vossas zonas de treino, foram vendo essa evolução a surgir. Sim. E acredito que isso seja extremamente motivante também. Mais ainda, o Vítor, acredito que mais tarde ou mais cedo também o faça, espero eu, mas o Luís chegou ao ponto de até fazer um duátlo, quer dizer, participar numa competição que exige ciclismo, quer dizer, sim. Portanto, daí mais um motivo que demonstra bem também eu sentia que isso era bastante motivante, e o Vítor de certeza que agora está a sentir isso quase de semana para semana. Ver, enquanto que nós na corrida já treinamos 7, 8, 10 anos,
os ganhos são muito tangenciais, não é? E às vezes só em prova é que dá para perceber realmente isso, e mesmo assim não é sempre. E agora, e era por isso que eu estava a referir estes beginner gains, como se às vezes até diz no ginásio, não é? Que rapidamente vemos aqui uma progressão muito, muito interessante. Por isso, definitivamente, eu pelo menos pessoalmente sentia que isso acabava por ser uma fonte de motivação ali durante aqueles meses. Isso, só também para fazer aqui mais uma adenda a este assunto. Tu explicaste a uma certa altura, David, que falando aqui do transfer, de comparação da bicicleta para a corrida, que a questão do VO2 máximo torna-se complicada este transfer, porque tem a ver aqui com a duração. Pelo que eu percebi, tu explicaste, na corrida é muito fácil nós fazermos ali um pico de 400 metros e o batimento sobe logo. Enquanto que na bicicleta os picos, pelos vistos, pelo que eu percebi, os trabalhos de zona 6, zona 7 são sempre muito curtos e é muito complicado atingir aquele batimento cardíaco que se atinge na corrida. Daí, na bicicleta, para fazer essa comparação com a corrida, se quer trabalhos mais longos para elevar mais o batimento cardíaco. Estou aqui a confundir aqui alguma coisa. Se calhar a confundir aqui alguns conceitos. Isto é, vocês fizeram também, no caso do ciclismo, alguns trabalhos, o tal que tu chamas, as tais zonas, zona 6 e zona 7, essencialmente também zona 7, que na prática são trabalhos em que o objetivo é uma estimulação nervosa. São trabalhos de ativação neuromuscular, em que a ideia é claramente um trabalho mecânico e pouco metabólico, isto é, dar-vos conforto a pedalar com cadências, com padrões de movimento muito acelerados. E estes são estímulos, tudo que é trabalhos entre zona 7 são estímulos que vão até 10, 15 segundos de duração, zona 6 poderá ir até 1 minuto de duração aproximadamente, são trabalhos, neste caso zona 6 chamado capacidade anaeróbia. Zona 5 estamos a falar de trabalhos de VO2 máximo. Aquilo que eu poderei ter mencionado sim é o quê? Recordo-me que na altura até falámos sobre isso. Existe um estudo científico que acaba por abordar esta temática do transfer do ciclismo para a corrida, em que foi estudado a metodologia de treino, portanto, em termos de ciclismo, trabalho de VO2 máximo, trabalho de limiar. Destas duas zonas, zona 4 e zona 5, qual é a zona em que nós devemos incidir mais para que essa transferência seja maior para a corrida? E ficou provado que, efetivamente, desenvolver VO2 máximo no ciclismo acaba por conseguir promover melhores e maiores adaptações e terá um maior resultado do ponto de vista do transfer para a corrida do que trabalhar em estímulos submáximos, como é o caso do limiar anaeróbio, e que, uma vez que são estímulos que pressupõem um bocadinho mais daquilo que é o recrutamento periférico, aquilo que é a força, lá está, a tal força específica que é exigida no ciclismo. E, portanto, aquilo que eu na altura tinha comentado era que, efetivamente, é mais vantajoso promovermos mais trabalhos de zona 5 nesta perspectiva de fazer o transfer para a corrida do que essencialmente trabalhos de limiar anaeróbio. Sabendo que aquilo que tu referes, a duração do esforço, naturalmente que quanto maior for a duração do esforço, nós para atingir, quando fazemos um trabalho de VO2 máximo, precisamos de aproximadamente 2 a 3 minutos para garantir que atingimos o nosso consumo máximo de oxigênio. Nós podemos utilizar metodologias de trabalhos mais curtos e intensivos, em que por sua vez também diminuímos muito as recuperações para que repetição após repetição consigamos atingir o tal VO2 máximo, ou então simplesmente trabalhar logo à partida com repetições mais longas, repetições de 2 minutos e meio, 3 minutos, até 4 minutos por vez, em que efetivamente pela duração, demos tempo para que efetivamente houvesse esse atingir do tal consumo máximo de oxigênio, do tal VO2 máximo. Ok, percebi. Luís. Sim, e antes de avançar, só queria deixar aqui uma nota. Pronto, além de todas estas corridas que fomos fazendo no Zwift, o David na altura passou um treino que era o Reese da Endboss, que tu eras suposto teres feito na semana passada e te baldaste. Por isso espero que o faças. Espero que o faças, que quero ver depois as pragas que vais regar ao David no fim. Esse treino não fui eu que o estruturei, portanto é um treino que na realidade está já pré-feito no Training Peaks, mas que acaba por simular um bocadinho aquilo que é uma prova, por exemplo, de ciclocross, em que existe uma variação gigantesca de intensidades. Tanto vais à Z7 como vais à Z6, vou à Z3, vou à Z4. Portanto, existe ali tem que haver uma capacidade de recuperação gigantesca entre estímulos de intensidade em que foste à zona 6, produziste lactato, tem que haver um trabalho de tolerância lática, porque a seguir baixas à Z4 e tens que aguentar, e agora ele atacou e tu respondes. E, portanto,
foi aqui era um desafio. Foi para sair aqui um bocadinho da caixa, um bocadinho daquilo que vocês estavam habituados a fazer, também para perceber como é que iam responder a este tipo de desafio. Eu Eu ainda vou bem. tentar fazê-lo. Sim, depois quero. Eu tenho um desafio, fazer o meu puto dormir a noite toda. Portanto, Os dois, se correr bem, a ver se faço tipo esta sexta-feira ou assim. Bem, então, continuando aqui, pronto, como referimos, houve aqui um hiato de 4 meses em que o foco foi pura e simplesmente ciclismo, e com reforço muscular, não referimos, mas também foi algo que sempre procurei continuar religiosamente a manter. E passado estes 4 meses, quando já tínhamos carta branca do ortopedista e dos fisioterapeutas, que a coisa já estava orientada, há aqui então o regresso ao treino de corrida, que, e é uma expressão que eu utilizo várias vezes, teve que ser feito com pinças, não é? Porque, obviamente, foi um período de pausa muito grande, com alguma facilidade, exagerando, podia haver aqui reincidências, principalmente a nível muscular, toques que podiam acusar aqui e ali. Por isso, como é que, do teu ponto de vista, quais foram as tuas preocupações, digamos assim, neste regresso ao treino? Obviamente, havia que aqui aos poucos ir começar a incluir não só o volume, mas também a intensidade, mas do outro lado tínhamos que gerir aqui com muito cuidado este regresso à corrida em si. Bom, na prática, este regresso, e estou aqui a espreitar as minhas notas, na prática eu posso considerar que fizemos aqui um primeiro grande bloco, que foi desde o dia 1 de junho, aproximadamente, até o dia 21 de julho. Portanto, foram aproximadamente 8 semanas de reintrodução à corrida, em que, ali na primeira, segunda semana, nós, durante estas 8 semanas, mantivemos o trabalho de bike, reduzimos um bocadinho para introduzir alguma corrida, mas a estratégia passou um bocadinho por toda a corrida, naquelas primeiras 2 semanas, essencialmente, eu dei alguma liberdade ao Luís para ir introduzir um bocadinho de corrida, um bocadinho de acordo com o feeling dele. Isto é, ele melhor do que ninguém, depois de 4 meses de paragem, de lesão, já conhece bem o seu corpo e, portanto, acaba por ter esse bom senso para perceber se tem dor, se não tem dor, se dá, se não dá. E, portanto, dei ali alguma liberdade ao Luís para naquele dia, ok, tinha um trabalho de bicicleta planeado, mas dou-te a liberdade para, se nesse dia, ainda assim, e por cima desse trabalho de bike, se quiseres alocar ali 20 ou 30 minutos de corrida, porque até te sentes perfeitamente confortável, sem dores, e achas que aquilo vai sair, ok, vai e mete. Portanto, houve ali uma liberdade um bocadinho maior para o Luís nesse período, sabendo que a estratégia, durante este período de 8 semanas, passou essencialmente por todas as corridas que foram alocadas e planeadas, rondaram ali os 30, 40 minutos aproximadamente, e foram sempre trabalhos de baixíssima intensidade, e a estratégia foi, para não deixarmos cair a intensidade, mantivemos todo esse trabalho de intensidade na bicicleta. Portanto, durante aproximadamente 2 meses foi um misto de duatlo, na prática, foi um misto de trabalho de ciclismo com trabalho de atletismo. Sabendo que, portanto, foi aproximadamente aqui na 7ª semana de reintrodução, no final deste período de 8 semanas, em função daquilo que foi a evolução extremamente positiva que o Luís sentiu, e aqui também, naturalmente, em conversa com o Luís, achámos que seria oportuno, ou pelo menos havia segurança, ou que tínhamos segurança suficiente para na 7ª semana alocarmos uma prova de 10 km. Para outro qualquer atleta, provavelmente 7 semanas de reintrodução à corrida após uma fratura de stress provavelmente teria sido pouco tempo, e se calhar este teste aos 10 mil se calhar só iria ter surgido se calhar na 10ª semana ou na 12ª semana, tendo em conta o background já do Luís e tendo em conta a evolução que foi extremamente favorável ao longo destas 8 semanas e em função também naturalmente do feedback muito positivo do próprio Luís, decidimos à 7ª semana introduzir ali um teste de 10 mil, a prova de 10 km, na altura foram os 10 km de Santo André, se não me engano, Sim, Lagoa de Santo André, sim. Em que o Luís, nessa altura, primeiro teste, correu para 38,40, portanto estamos a falar aqui de um pace aproximado de 3,50. E este primeiro teste acabou por servir também, naturalmente, para perceber como é que as coisas estão, qual é o nosso ponto de partida, mas acima de tudo também por ser uma avaliação de terreno que nos permitia ajustar as zonas de treino do Luís. Até porque durante este período de 8 semanas em que houve esta reintrodução à corrida, eu estava zero preocupado se o Luís estava na Z1, na Z2, era feeling. Era essencialmente correr por feeling, era correr sem dores, sentir aquele aeróbio, sentir aquela respiração fácil. Se estavas a 6,30 ou se estavas a 5,45, na realidade era o menos importante. E a ideia era simplesmente correr e voltares a sentir ali o gosto também da corrida. E portanto, optámos aqui neste final deste bloco,
introduzir esta prova de 10 mil, reajustar zonas, este é o nosso ponto de partida, bora lá começar esta preparação, até que depois entramos depois ali no segundo bloco. Portanto, esta primeira reintrodução acabou por ser um bocadinho isto. Sim, e só fazer aqui um ou outro acrescento, quando foi aquelas especialmente ali durante o primeiro mês, diria, as primeiras 2-3 semanas, o que eu procurei fazer sempre, especialmente que vinha de uma fratura de stress, foi fazer grande parte dos treinos ou em trilha, terra batida, relva ali no Jamor, naquela zona da pista de cross. Procurei sempre fazer grande parte do treino aí. Às vezes o que fazia era até, por exemplo, para não começar logo a correr, fazia ali 10 minutos de caminhada, que dava-me espaço tempo de chegar lá àquela zona. Andava ali às voltas, na relva o impacto é bastante reduzido, não é? Comparado com o asfalto, e procurei sempre, especialmente durante ali aquelas primeiras semanas, que não tendo já a fratura, ali a zona continuava com alguma tensão, e acho que isso foi bastante importante. E depois referi também na tal prova da Lagoa de Santo André, que foi os 38,50, qualquer coisa por aí. 38,40. E como estavas a dizer, aquilo foi um teste, por isso eu não fui para essa prova a gerir. Pronto, eu queria saber o que é que eu na altura, dando o meu máximo, o que é que estava a valer, e por um lado houve ali um misto de sensações. Por um lado, passado 4 meses sem correr, foi muito bom estar a fazer uma prova, e ao longo destas semanas vimos ali evolução. Por outro lado, também era uma sensação de tal agridoce, porque, bem, há meio ano estava a correr para 35 qualquer coisa, e agora a dar tudo, e aquele último quilómetro, eu lembro, foi mesmo bastante sofrido, estava a lutar bastante para não perder ritmo, e agora anda a fazer 39 praticamente. Por isso houve ali um misto de sensações. Mas depois, e como vamos ver a seguir, isto foi em julho, depois ali meteram-se o período de férias, que continuámos a manter a intensidade, porque para férias já tinha tido 4 meses de férias praticamente, mas depois desse período de férias ia começar ali em meados de setembro, tivemos ali uma sequência bastante interessante de provas, vimos uma evolução brutal ao longo desse período, não foi? Mas só fazendo aqui desculpa interromper, David, Sim. fazendo aqui um paralelismo com o tópico anterior. O que é que tu sentiste a nível de caixa? Uma coisa era as pernas, estavas obviamente receoso, atacaste a coisa com muito cuidado e estavas completamente certo, mas a nível de caixa, o que é que tu sentiste, isto tendo em conta que trazias a bagagem do trabalho de bicicleta? Eu acho que a nível de caixa sentia-me até relativamente confortável. Eu não estava... Lá está, é a questão da especificidade um bocadinho da musculatura, não é? E acho que isso também até, e fazendo, eu ia referir isso à altura, mais à frente, a capacidade muscular que até ganhei com a bike, acho que até foi bastante importante depois à frente, até numa perspectiva de prevenção de lesão. Mas lá está, a nível de caixa, eu sentia-me confortável a correr, o que notava era aquela biomecânica muito específica da corrida, estava, entre aspas, enferrujada. É mesmo a expressão. E eu notava até, fora, por exemplo, aqui do contexto da corrida, mas até nos treinos a rolar, depois, ali, passado umas semanas, começámos a inserir algumas acelerações no fim, e eu notava que, literalmente, num bloco de 6 acelerações, a cada uma, eu notava as pernas a soltar. Eu, por exemplo, começava a fazer a primeira aceleração, se calhar para 4 ao quilómetro, com muito custo, e a quinta e a sexta já estava ali a 3,20 ou a 3,30. E eu acho, e o David obviamente conseguirá explicar melhor, eu acho que o que me faltou era toda essa biomecânica de corrida, que obviamente não correndo durante 4 meses, perde-se ali algum aporte nesse sentido. Era um bocadinho por aí que eu ia também. É perfeitamente normal tu sentires isso. Eu acabo por insistir muito nesta questão da bicicleta, mesmo para quem corre, porque eu há anos que sofro de canelites, e nunca me consegui ver livre delas. Acabo por ter também um bocadinho com a forma como eu faço o apoio ao sol, tem a ver um bocadinho com a minha técnica de passada, e já competi várias vezes
em maratonas com praticamente zero corrida nos últimos 3, 4 meses. Eu fiz em 2023, por exemplo, a Maratona de Valência. Fui lá claramente numa perspectiva de fazer a maratona, mas dar o meu melhor dentro daquilo que eu sabia que era o cenário, né, de 3 meses sem correr, só pedalar. E a verdade é que eu sempre senti, e mesmo agora que vou competindo em triatlo e que pouco ou nada corro, tenho corrido, consigo correr muito próximo daquilo que eu poderia correr se estivesse a treinar corrida de forma mais regular, e tudo isso graças ao trabalho de bike. Agora, claramente sinto aquilo que tu sentiste. Na maratona, aquilo até às 2 horas de prova, aquilo vai, as pulsações, aquilo vai. Agora, do ponto de vista muscular, a partir das 2 horas de prova, não há hipótese, falta ali adaptação específica, falta o impacto, o próprio impacto ajuda a aumentar tudo que tem a ver com a própria densidade mineral óssea. Portanto, existe ali um conjunto de questões com o impacto que a corrida nos traz e que nos traz naturalmente determinadas adaptações que a bicicleta não traz. Não há hipótese. Chegas ali, naturalmente, que quanto maior for a distância, menos tu consegues disfarçar essa falta de adaptação. Para 10 mil aquilo ainda vai, agora para 42 já se sente. E tu falavas dessa questão da biomecânica. Repara, tu tiveste primeiro 4 meses sem correr e depois mais 8 semanas em que andavas a correr a 6 por quilómetro. 6 por quilómetro, que para ti é um ritmo relativamente fácil de correr. E portanto era extremamente importante nós voltarmos a dar-te conforto a correr rápido, tão simples quanto isto. E por isso é que o segundo bloco, que na prática teve uma duração também de 8 semanas, que foi entre dia 22 de julho, portanto, depois da corrida de Santo André, até ao dia 15 de setembro. Portanto, na prática, o mês de verão foi utilizado para trabalhar a tua velocidade, em que na prática introduzimos estímulos, como já falámos há pouco, de zona 7. Na prática, estímulos, séries de 80 metros, séries de 100 metros, séries de 150 metros, durações de 10 a 15 segundos a sprintar, em que na prática o objetivo é estimulação nervosa, uma estimulação claramente neuromuscular, dar-te cadência, obrigar-te a correr com cadências de passada muito elevadas, para te dar novamente esse conforto do ponto de vista mecânico, a correr rápido. E este trabalho tem que ser sempre feito antes de entrarmos numa fase mais metabólica. Portanto, o objetivo é claramente mecânico, e numa fase a seguir seria, mais a posteriori, seria desenvolver toda a componente metabólica da coisa. Sabendo que também neste período do verão, para além deste trabalho de velocidade, aproveitámos também para introduzir algum trabalho, ou para começar a introdução de algum trabalho de limiar anaeróbio curto, e que portanto, falamos de zona 4 naquilo que é a tabela de zonas, em que na prática foram séries de 400 metros, séries de 600, crescemos até às séries de 800 metros, que era para começares a cheirar um bocadinho aquilo que viria a ser uma das principais vias metabólicas que tu tens que desenvolver quando falamos em eventos de média e longa distância, que neste caso é o limiar anaeróbio. E portanto foi um período de 8 semanas no verão, trabalhar limiar curto e velocidade, período este que voltou a culminar com mais uma prova, segundo teste, 10 km, corrida do Tejo. Tinhas feito 38,40 em Santo André, fizeste 37,25 na corrida do Tejo, portanto correste para 3,43 8 semanas mais tarde. E portanto a evolução continuava, e depois tu falavas aqui, houve ali um período em que competiste bastante, acabaste por fazer depois ali mais 2 provas de 10 mil, até porque o próprio calendário assim o permitia e fazia sentido, e por isso é que depois acabámos por introduzir um terceiro bloco que acabou por surgir entre o 16 de setembro, após a corrida do Tejo, até ao dia 13 de outubro, em que aqui começámos a crescer um bocadinho mais nos volumes de corrida também. Estavas a correr ali aproximadamente 65 km por semana nessa fase, portanto crescemos um bocadinho mais comparativamente àquilo que estavas a fazer anteriormente. E neste bloco começámos a introduzir algum trabalho de limiar anaeróbio, com uma duração média, digamos, portanto séries de 1000, séries de 1500, começámos a trabalhar um bocadinho mais extensivo, e também foi uma altura em que começámos pela primeira vez na corrida, portanto quase 16 semanas depois, a introduzir algum trabalho de VO2 máximo. Trabalho de zona 5, trabalho que do ponto de vista mecânico já exige, para as velocidades a que tu corres, já exige correr a velocidade um bocadinho já bastante mais elevadas, e que naturalmente do ponto de vista do impacto acaba por ser um trabalho que dá andamento, mas que acaba por ter, do ponto de vista da modulação da carga de treino, é um trabalho que tem que ser feito aqui com algum critério sobre o ritmo, uma vez que a taxa de incidência de lesão acaba por ser maior nestes períodos. E portanto, um período de 4 semanas em que começámos a introduzir VO2, em que depois foste correr a corrida Bimbo, em que fizeste 36,42 e fizeste a corrida do Sporting, 36,25.
Mais Portanto, nós- difícil a do Sporting até. É Sim, uma sim, muito sim, acumulado. sim. E portanto, nós aqui num período de 20 semanas viemos de 38,40 em Santo André para 36,25 na corrida do Sporting. Sabendo que após a corrida do Sporting foi a altura em que começámos aqui a redirecionar o foco para a meia maratona dos descobrimentos. E não só isso, mas pronto, e aqui não referimos, mas quando da lesão, da fratura, nós já estávamos a começar a pensar na maratona de Boston de 2024. Obviamente, tudo isso ficou hipotecado. Eu, na altura, disse logo: pronto, não é este ano, de certeza, que, a não ser que, obviamente, surgisse outra lesão, de certeza que é para 2025. E então, e eu falo por mim, o foco foi sempre. Estamos aqui neste trabalho de voltar a ganhar ritmo, mas lá ao fundo, daqui a um ano, há este objetivo, e por isso daí também o pensar nestas meias maratonas. Neste bloco de foco na meia maratona dos descobrimentos, houve também aqui o tal duatlo, que obviamente, e tu falaste logo nisso, e eu concordei também perfeitamente, não íamos fazer nenhum tipo de preparação especializada no duatlo. Nem eu disse logo que ia estar aqui a treinar as transições, porque o meu objetivo, por isso simplesmente, era Não quase fizeste treinos de brick? não fiz. Por acaso fiz um. Não Fiz um. fizeste um? Acho que sim, acho que Fiz um. fizeste Será que fizeste um? Agora não me recordo, mas deve ter feito. Fiz. Basicamente, eu fiz um treino de intensidade na bike e depois tu disseste-me: deixa logo os ténis preparados e vai para a rua correr. E foi pouco, acho que fiz 4 km ou assim. O que foi um choque na altura fazer isso, mas foi também um despertar. E o duatlo em si, novamente, não ia lá obviamente com objetivos competitivos nenhuns, era quase uma validação daqueles 4 meses e ali a cereja no topo do bolo. E posso dizer também, na altura disse a ti, que foi nos últimos anos, acho que das provas que mais desfrutei. Porque pronto, era novidade, especialmente a parte do ciclismo era uma total novidade, e eu acho que na altura referi, eu nunca tinha pedalado com ninguém ao lado, literalmente, nem na marginal, a não ser aquilo foi ali como se costuma dizer, um batismo de fogo, porque eu a da altura ali no meio do Maranhão, mas pronto, esse ciclo, terminando obviamente na meia dos descobrimentos, mas com o duatlo no meio, foi também um ciclo bastante... em que desfrutei bastante ali, não só dos treinos, mas também das provas. Sim, este duatlo foi uma brincadeira. Foi literalmente uma brincadeira. Lá está, quebrar um bocadinho também ali a monotonia, e é um bocadinho aquilo que tu dizias, validar um bocadinho todo o trabalho de bike que tu fizeste até então. Poderia tornar-se perigoso, temos que confessar, uma vez que um atleta que na prática sempre treinou maioritariamente em rolo, não estás habituado a pedalar em pelotão, e eu já fiz alguns granfões, já fiz algumas provas de ciclismo, e vejo sempre muitos atletas que até não treinam sistematicamente em solitário, não estão habituados a pedalar àquelas velocidades 35, 40 por hora, que para nós vale o que vale, mas que em contexto de grupo basta um toque aqui, um toque ali, e acaba por poder deitar tudo por terra. O que vale é que eu fiquei logo para trás na corrida, ia bem, mas na bike fiquei logo para trás, por isso deixou de ser um problema. Tu não correste nada mal, fizeste ali na altura, recordo-me, correste ali para 3,35 para aproximadamente os 5 mil, portanto não correste mal, o que também te permitiu, acredito, que sair relativamente na frente. Sim, saí ali no top 10, pai. Aquilo não era um grupo muito competitivo, saí ali no top 10. Pronto, mas depois no ciclismo acabou por... Acho que acabei no top 10, mas na parte de baixo. Pronto, mas é como tu disse, foi literalmente uma brincadeira, e portanto neste bloco de preparação ali para a meio dos descobrimentos, na prática houve claramente um segundo incremento daquilo que foram os volumes semanais, em que tu neste período roçaste ali os 75, 80 km semanais, mais coisa, menos coisa, em que na prática os limiares anaeróbios, todas aquelas tarefas de zona 4 foram ainda mais extensivas. Se tu começaste com aqueles 400, 600, 800, depois segundo bloco, séries de 1000, séries de 1500, nesta fase já estavas a fazer séries de 2000, séries de 3000, portanto houve todo um incremento de volume nessas tarefas de limiar, nas próprias tarefas de VO2 máximo, e acima de tudo também foi um período em que começámos a introduzir um bocadinho mais o trabalho do aeróbio intensivo, o Z3,
na prática chama-se ali o sweet spot, que acaba por ser ali a transição, imediatamente a fronteira entre a tua Z3 e a tua Z4, em que existe ali um equilíbrio entre a produção e a remoção de lactato. Portanto, é aquele ponto chato, é o desconfortável, confortável. É aquele que basta estar um bocadinho de vento que já está cá dentro. Exatamente, é aquele que tu vais assim, e se aquilo surge ali uma pedrinha ali na calçada, já foste. Que na prática, naturalmente em função do nível do atleta, mas que na prática acaba por ser ali muito próximo daquilo que é o vosso ritmo de competição na distância de meia maratona. Portanto, acabou por surgir muito esse tipo de trabalhos também ali ao fim de semana, mais longos e extensivos, e que culminou aqui com uma 18 ali à meia dos descobrimentos, que foi extremamente positivo na minha opinião. Cerca de um minuto mais lento do que... nem foi um minuto, acho que foi para aí 45 segundos mais lento que o meu RP na altura. Eu acho que tinha uma 18:15 e eu fiz para aí uma 18:45 ou uma coisa assim. Sim, eu não apontei aqui os segundos, não apontei os segundos que tinhas. Foi, eu tenho aqui do meu lado, então foi 30 segundos mais lento que o meu RP na altura, sim. E que tendo em conta todo o panorama, tendo em conta a evolução que tu tiveste, acho que foi extremamente positivo teres conseguido correr aqui para uma 18, e que é também, se não me engano, Vítor, a prova onde tu tens o teu RP, o teu recorde pessoal à meia maratona, meio dos descobrimentos. Há 2 anos atrás. Sim, senhor. Sim, foi no ano... Desculpem, bati no microfone. Eu continuo na minha. A meia maratona dos descobrimentos, pelo menos na Grande Lisboa, é o melhor percurso para se bater recordes. Uma prova rápida. Infelizmente, por exemplo, Estava um grande exemplo na última edição, não é? Nem foi a questão do vento, é ter ficado sozinho. Infelizmente, mesmo assim, sendo uma prova que dê para excelentes ritmos, se tu ficas sozinho, é morte do artista. É morte do artista. Principalmente, exatamente com esse fator que tu acabaste de dizer, Luís, quando está uma boa carga de vento e uma prova de 10 km, uma pessoa ainda cerra os dentes e vai, numa meia maratona mentalmente começa a ser desgastante. Sim, especialmente para o pessoal mais rápido, como é o teu caso, em que já são ali meia dúzia de gatos pingados à frente. Eu no meu, o que senti é que, e como tinha alguma disponibilidade, eu basicamente ia quase saltando grupo em grupo. Apanhava ali uns 2 ou 3, fazia ali se calhar meio quilómetro, estava-me a sentir bem, via outro grupo, ia, enquanto que tu, se for preciso, o próximo gajo está 1 quilómetro à frente. Ou 1 quilómetro não, mas pronto, para exemplo, percebes? Sim. Se tiver 1 quilómetro, quer dizer que está sei lá, a 3 minutos ou a 3 minutos. Ou está ele muito bem ou estás tu muito mal. Exato. E queria só fazer aqui uma adenda da vida, é que antes, na semana antes da meia de descobrimentos, fizemos também o teste de VO2 e de lactato, não foi? Que também permitiu estabelecer ali, basicamente fazer ali o update às nossas zonas de treino. Sim, portanto foi, não me recordo o dia, mas foi aproximadamente uma semana e meia antes dos descobrimentos, que na prática é exatamente para isso, portanto, perceber como é que o teu perfil metabólico estava naquele momento, portanto, determinar aquilo que eram as tuas zonas de treino, sabendo que isto são testes laboratoriais realizados em ambientes naturalmente controlados, e é extremamente importante nós depois cruzarmos estes dados naturalmente com dados de terreno, provas no terreno, meias maratonas, 10.000, o que seja. Mas este teste foi importante também para perceber um bocadinho, até porque testes não nos dão apenas e só aquilo que são as tuas zonas de treino, conseguimos perceber também os teus mecanismos de recuperação, aquilo que são as quantidades, tudo tem a ver com a produção, as concentrações de lactato que tu vais concentrando e acumulando em cada patamar. Isso também nos diz um bocadinho daquilo que é a tua própria capacidade glicolítica ou não. Bom, dá-nos aqui um conjunto de outras questões, e são testes que idealmente devem ser feitos aproximadamente a cada 3, 4 meses. Um atleta que faça um teste deste género 2 a 3 vezes por ano acaba por conseguir cobrir quase toda a temporada e garantir que durante toda a temporada consegue trabalhar em cima de zonas de treino perfeitamente adequadas. E, portanto, parecia ali o momento ideal, que na prática surgia ali um mês antes de iniciarmos a grande preparação para Boston. Que na prática, esta preparação à série, digamos assim, acabou por começar em janeiro, aproximadamente 4 meses antes da maratona, que era em abril. E portanto, em termos de timing, estas avaliações acabaram por surgir aqui num bom momento, também para depois cruzarmos com aquilo que tu virias a fazer ali nos descobrimentos. Sabendo também, desculpa.
Não, ia só falar-me, mas depois, se quiseres voltar atrás, ia só dizer que depois dos descobrimentos e antes de chegarmos ao ciclo de Boston, o ano ainda terminou em grande porque na meia da Amadora, precisamente no último dia do ano, nós andávamos aqui, quer nos 10 km, quer na meia maratona, a aproximar-nos dos meus tempos de recorde pessoal, mas na Amadora, precisamente numa prova que não é propriamente fácil de se correr, tendo em conta o acumulado que tem, fui lá fazer recorde pessoal. Por isso acabou por ser uma excelente maneira não só de terminar o ano, mas também começar o próprio ciclo focado em Boston. Era isso que eu ia mencionar, isto é, nós de certa forma aproveitámos todo o incremento de volume que tiveste ali entre outubro e dezembro, portanto para a meia maratona dos descobrimentos. Depois da meia tivemos ali 2-3 semanas até à São Silvestre da Amadora, em que na prática mudámos aqui um bocadinho o foco, em que aproveitámos todo aquele volume que viemos a trabalhar e introduzimos um bocadinho mais de trabalhos de velocidade e VO2, uma vez que para os 10.000 o Z4 o linear continua a ser o marcador metabólico prioritário. No entanto existe, e para os ritmos a que tu já consegues correr, existe também aqui bastante solicitação de VO2 máximo e portanto aproveitámos para reduzir um bocadinho agora o volume, trabalhar um bocadinho mais VO2, mais zona 5, foi algo que não foi tanto trabalhado para a meia maratona, uma vez que acaba por ser um bocadinho menos importante ali para a distância da meia maratona, e portanto foi aproveitar todo o trabalho, introduzir aqui, limar aqui algumas arestas do ponto de vista da velocidade, e numa prova que eu confesso que não, pela altimetria, pela dureza da prova, confesso que não esperava aqui os 35-24 que acabaste por conseguir fazer. Mas a verdade é que foi, seja pela altimetria, porque é uma prova que é ao final do dia, está ali um conjunto de características que não faz com que a São Silvestre da Amadora seja uma prova tipicamente rápida, como vocês sabem, mas felizmente acabou por sair esses 35-24, o que me faz acreditar que se tu fosses competir numa prova completamente plana, por exemplo, como falávamos, nos 10 km dos descobrimentos, provavelmente ainda teríamos margem para ter melhorado ainda mais estes 10.000 e provavelmente se calhar nessa altura até estarias a valer muito mais próximo dos 34 altos do que propriamente dos 35-30 que acabaste por fazer ali na Amadora, o que acabou por ser também aqui, na minha opinião, um grande boost de confiança para aquilo que nos esperava para os próximos 4 meses. Sim, e não só confiança, mas eu acho que, especialmente depois dos descobrimentos, eu depois ainda fui, não referimos aqui, mas antes da Amadora, uma semana e meia antes, ainda fiz uma São Silvestre no Crato, que não era uma prova de 10 km, era 10 km e pouco, e aí já estava a prometer RP, se fôssemos ver os 10 km certos, tecnicamente já seria. Sim. Mas eu aí acho que também comecei a mudar, e eu na altura falei disto com o Vítor, comecei a mudar um bocadinho o foco, e não só o foco, mas a maneira de abordar as provas, especialmente estas provas de 10 km, que eu sempre, ali nos primeiros 2 km, ia sempre um bocadinho a medo e a gerir. E eu recordo-me perfeitamente que nesta prova da Amadora, em que os primeiros 2,5 km, se não me engano, são sempre a subir e a subir bem, e eu fui logo com o chip de estes 2,5 km é para dar tudo, quero chegar lá acima o mais rápido possível. E possivelmente foi isso que depois permitiu. E eu lembro que nas outras em edições anteriores e em provas de 10 km no geral, eu fazia sempre ali aqueles primeiros quilómetros meio a palpar terreno. E eu acho que isso, e depois vamos ver aqui nas outras provas que eu fiz até Boston, eu acho que essa mudança de chip também permitiu, não só nas provas, mas também nos treinos, naqueles treinos mais sofridos, também permitiu uma progressão bastante interessante. Sim, repara, existem diferentes abordagens às provas. Acabaste por ser um bocadinho mais agressivo na tua abordagem, correu bem, podia ter corrido mal, mas efetivamente numa fase inicial e para os tempos a que tu corres, muitas vezes é uma decisão tática. É tu veres o grupo a afastar e tens que decidir. Forço 400 metros, toco no meu VO2, vou hiperventilar durante 400 metros, mas vou engatar e não largo mais. Ou então não, eles estão rápido demais, não vou seguir, mas depois também nunca mais os vou apanhar. Portanto, muitas vezes acaba por ser... Eu não acho que existe uma abordagem correta, acho que existe abordagens de acordo também com aquilo que é o cenário naquele momento. Foste mais agressivo naquele momento, acho que tomaste uma ótima decisão e isso levou-te a conseguires ali o teu recorde pessoal. Exatamente. E pronto, e entramos assim então em janeiro deste ano. Começou logo também com training camp, entre aspas,
com uma mudança de cenário, vá, também lá por Monte Gordo. Eu, como tinha dito no ano passado, vim mais cedo lá por causa da fratura de stress, então tinha ficado com aquilo Foi atravessado. preciso tê-los no sítio, digamos assim, para voltar ao mesmo sítio onde tinhas Então, lesionado. pronto, aquilo foi mesmo o tiratei, mas eu queria, bem, isto mal seria, então fui lá passar uma semaninha. Obviamente mantivemos a estrutura de treinos mais ou menos normal do que seria que treinasse cá, mas acho que essa mudança de ares também permitiu uma maior disponibilidade para o treino. Lembro-me que os treinos lá correram mesmo bastante bem. Pronto, e isso foi basicamente aqui o pontapé de saída para este bloco de quase 4 meses aqui de entrada em Boston. Sim, tu depois tiveste aqui um bloco inicial de 5 semanas, começou a partir de logo no início de janeiro, na prática, em que do ponto de vista do volume, correste entre 80 a 90, portanto, houve mais um incremento daquilo que eram os volumes semanais. No entanto, aqui reduzimos um bocadinho as intensidades, em que voltámos a introduzir algum trabalho de limiar, o tal limiar curto que tínhamos introduzido no início do verão. Portanto, era importante baixarmos um pouco as intensidades, voltarmos a construir novamente mais alguma base, dar-te mais algum trabalho aeróbio. E surgiu também aqui pouco a pouco a introdução dos treinos mais longos e extensivos ao fim de semana. Começaste aqui com treinos de hora e meia, hora e 45, hora e 50, e portanto aproveitámos esta fase para baixar um pouco a intensidade e crescer um bocadinho nos volumes também. E estas 5 semanas, na prática, culminaram na meia maratona de Cascais, com mais um recorde pessoal. Obtiveste 1h17 numa prova. Eu já fiz a meia maratona de Cascais 2 vezes. Não considero que seja uma prova especialmente dura, mas também não considero que é uma prova especialmente rápida. É um QB, é um misto. Eu fiquei quase a odiar a prova. A última vez que lá fui. E portanto, eu acho que uma 17 neste percurso, que é o percurso Sim, que foi, claro. Foi um RP de 1 minuto, praticamente. Sim, Um minuto acho que foi um tempo muito, muito positivo. Mais um boost muito grande de confiança aqui nesta fase, a 3 meses da maratona, e que também nos permitiu readaptar e reajustar novamente as tuas zonas de treino, porque efetivamente acabou por ser aqui um... Sim, eu quase a cada semana ia ao meu Training Peaks e os treinos estavam mais agressivos a nível de ritmos, porque era possível adaptar essas... Pronto, lá está as zonas de treino. E só aqui uma adenda relativamente a Cascais. Foi também novamente essa mudança de chip que eu talvez, se fosse no outro ano, não conseguia fazer, porque pronto, eu na altura ia com a ideia de tentar correr ali para 3,40, mais coisa, menos coisa, mas acontece-me logo ali no primeiro quilómetro, colei-me e um grupo de atletas do Lino Barruns que iam para 3,35. Vou-me deixar aqui, vou-me deixar andar por aqui e ver o que é consigo, porque eu sabia se descolasse ali no guincho, se ficasse sozinho, o meu ritmo ia cair brutalmente. E a verdade é que mais uma vez a coisa correu bem. Ora, às vezes estava eu mais para trás e ia ali no comboio, outras alturas eu, por exemplo, até tenho alguma facilidade, entre aspas, a subir no regresso, na subida, acabei por ser eu que ia mais para a frente, mas como consegui sempre manter ali naquele grupo, a coisa foi indo até ao fim. Eu tenho a certeza que se descolasse e ficasse sozinho ou noutro grupo mais lento, eu facilmente se calhar perdia aqui 30 segundos ou mais no tempo. E acho que novamente essa mudança de chip de ir vá sem medo, prova após prova, foi dando resultado. Sem dúvida, sem dúvida. E na prática, nesta altura faltavam 3 meses para a maratona. Houve novo reajuste das tuas zonas de treino com base também naquilo que tu fizeste nesta prova, e entramos ali nos 2 blocos que eu considero que foram os 2 blocos mais duros desta preparação. Portanto, trabalhámos numa lógica de 3 semanas de carga, uma de recuperação, 3 semanas de carga, uma de recuperação, em que depois tiveste um segundo bloco, portanto, após Cascais, em que voltámos a crescer no volume, 90 a 100 km nesta fase, estavas tu já a correr, com muito trabalho de limiar anaeróbio, médio, distância média, muitas séries de 1000, séries de 1500. Começámos a introduzir muitas vezes também os trabalhos mais longos e extensivos ao fim de semana, mas com a particularidade de serem trabalhos, e nós chegámos a comentar isto, cheguei a comentar isto contigo, portanto, aqueles típicos trabalhos
em que acabaste por desenvolvias limiar anaeróbio numa fase inicial do treino. Na segunda fase do treino acabavas por trabalhar muito no teu Z3, no teu aeróbio intensivo, que era muito próximo do teu race pace, do teu ritmo de competição, em que a ideia na prática era dar-te um estímulo muito semelhante àquilo que acontece na maratona. Numa fase Naquela parte final, não é? Já do exatamente sofrimento, digamos. mental e físico, naturalmente. Portanto, numa fase inicial do treino, introduzir trabalhos de limiar, zona 4, esgotar e obrigar a que haja aqui uma mobilização, uma utilização dos depósitos de glicogênio, para que depois, numa segunda fase do treino, com os índices de fadiga muscular, os índices de fadiga metabólica, já estás um bocadinho mais vazio do ponto de vista energético. Ainda assim, obrigar-te a correr em ritmos de prova e que na prática te vai trazer ali muito daquilo que são as tuas sensações, que começam a surgir ali aos 30, 32, 35 km da maratona. E, portanto, acabam por ser treinos altamente específicos nesse sentido. E, portanto, foi também uma altura em que trabalhámos muito esse tipo de E depois, às vezes, com 6 vezes 400 no fim, que era para fechar a coisa. Sim, tiveste um ou dois treinos dessa perspectiva, em que, portanto, o tal trabalho de zona 4, depois o tal trabalho de zona 3, e depois voltámos a introduzir, nesse caso foi um trabalho de zona 4, 400 metros mais curto, para também te obrigar a trabalhar um bocadinho a parte mecânica. Isto é, acontece muito quando chegamos ali aos 30, 35, esgotados, cansados, a nossa mecânica começa a sair alterada, portanto, começamos a diminuir a nossa cadência, aquela passada mais lenta, mais pachorrenta, começamos a aumentar a amplitude, e a ideia era depois de já estares ali bem espremido, contrariar isso quase. Obrigar-te, vai lá fazer um trabalho de velocidade, que é para manteres a técnica, a mecânica, mesmo depois já estás completamente espremido, vazio, e portanto são, lá está, trabalhos muito específicos para aquilo que é o treino da maratona. E pronto, e como diz Vitor. Vocês falaram daí do ajuste das zonas. Não foi por esta altura também que fizeste o teste desculpa, está-me a escapar o nome, mas o de VO2 e... Não, isso foi em dezembro só. Foi em dezembro já? Foi em novembro. Fizemos uma vez apenas e foi antes da meia maratona dos descobrimentos. Foi em novembro. Ok. E nessa altura não houve um ajuste das zonas também? Houve com base nos testes de terreno, ou seja, com base nas provas que ele foi fazendo, nomeadamente a própria meia maratona de Cascais. Não voltámos a repetir em contexto laboratorial essa avaliação. E eu só referi relativamente a esses 6 vezes 400, como estavas a dizer, ali quase a questão de ter uma baliza de ritmos que vai quase janela fora, porque e eu na altura referi o último treino que eu fiz nesses parâmetros, eu já estava tão esgotado que ali a minha Z4, aquilo era, se estivesse fresco, aquilo era como se estivesse a rolar, mas aquilo acaba por ser também um estímulo muito psicológico, não é? Lutar muito contra o psicológico nesse sentido. Eu não sei se vocês viram uma entrevista, voltamos aqui ao ciclismo, que o Pogačar deu há umas semanas, meses atrás, em que ele falava da zona 2, que ficou viral. Sim. A zona dele. Não me 400 watts, 300. Sim. 300 watts. A 150 batimentos. Mas ele diria que adorava fazer aquelas saídas de 5 horas em zona 2. Mas a zona 2 dele, na primeira hora de prova, é diferente da zona 2 na quinta hora de prova. Tal como se tu fores correr 3 horas a 5 por quilómetro, os teus 5 por quilómetro na primeira hora representam uma determinada pulsação, um determinado feeling, a mesmíssima velocidade 3 horas depois é completamente diferente. Portanto, acaba por entrar um bocadinho nessa perspectiva que tu estás a dizer. Estavas a correr a zona 4 provavelmente a 3,50, que em condições normais 3,50 na altura até era muito próximo daquilo que seria o ritmo expectável até para a maratona, mas já lá vamos. Mas naquele dia, naquele momento, em função das circunstâncias, foi uma luta autêntica. Não é? Era o que dava. E pronto, e fazendo também aqui a ponte, durante estes últimos 2 blocos de aproximação à maratona, ainda encaixamos aqui 2 provas e onde já não houve um taper específico para as provas, já abordámos quer uma quer outra. Foi uma prova aqui do Troféu de Cascais, arredondando de 8 km, e depois a meia maratona do Seixal. Abordámos quer uma quer outra numa perspectiva de treino, obviamente. Especialmente aqui na do Troféu de Cascais, foi para andar rápido. No Seixal foi mais ali um teste de aproximação à maratona,
Mas curiosamente, e eu na altura comentei isto com o Vítor e acho que ele teve sensações semelhantes, quer para uma prova, quer para outra, e falando aqui especificamente desta do troféu de Cascais, foi aqui o Grande Prémio do Montreal, não fiz qualquer tipo de taper durante a semana, antes pelo contrário, foi uma semana pesada. Antes da prova o aquecimento foi 10 km e depois a prova. Eu fui para a prova e pronto, foi pena não ser uma prova de 10 km, mas eu fiz os 8 km com acumulado para 3,21. Foi algo, eu muito honestamente, eu estava parvo durante a prova, porque aquilo há, nem vou contar com a lesão, mas aquilo há 4, 5 meses, mesmo que não tivesse lesionado, era algo totalmente alienígena para mim. E foi ainda para mais sem ter qualquer tipo de taper, descanso, preparação específica para aquela prova. E fazendo já aqui a ponte rapidamente para o Seixal, foi semelhante, foi também uma semana pesada de treinos, 10 km antes, não sei se foi mais, mas talvez, acho que foi 10 km Foram 10. de aquecimento, e depois a prova, nós tínhamos combinado que era para tentar abordar ali a prova para 3,50. E eu sentia quase que ia rolar, e eu tinha aqui com atenção ao relógio, porque eu, se me distraía, facilmente ia ali para 3,40, 3,45, e depois, como viste no fim, apertei mais ali aqueles últimos 3 km, e é bastante surpreendente, ou tu vais dizer que se calhar não, mesmo com carga, estas sensações depois em competição. Sem dúvida. Essas duas, portanto, ali aquela de 8 km, foi claramente numa perspectiva de, na prática, substituir o trabalho de intensidade que iria eventualmente surgir nesse fim de semana. Tanto que, na altura, aquilo que tínhamos combinado era, vais lá e vais realmente competir aos 8.000, enquanto que no Seixal foi um bocadinho diferente, até dado a proximidade ali da Maratona de Boston, a ideia foi introduzir um treino mais longo e extensivo nesse dia, acabaste por correr ali 33 km aproximadamente nesse dia, entre o aquecimento, a prova e o retorno à calma, mas claramente a ideia era, no Seixal, era alocar ali aqueles 3,50, que era o ritmo que nós tínhamos aqui como expectativa, ou que não andava muito longe daquilo, ou que seria ligeiramente acima daquilo que era o ritmo expectável para a maratona, também para percebermos, ok, neste momento, X semanas da maratona, que era já ali em cima, como é que eu me sinto a correr a este ritmo? Portanto, muitas das vezes é também para que o próprio atleta possa ter confiança a abordar a maratona para aquele ritmo, porque sabe que sim, sabe que é capaz, do ponto de vista, porque isto no papel, na teoria, vale o que vale, mas acabamos por ser seres humanos, portanto, o nosso feeling ainda acaba por ser tudo, não é? E portanto era muito nessa perspectiva de tu próprio terminares a prova e pensares, ok, fiz 21 para este ritmo, faria mais 21, o quão fácil é que foi? Sabemos que naturalmente depois no dia da prova tudo pode ser diferente. Mas sim, tu terias, na minha opinião, claramente batido provavelmente o teu recorde pessoal ali na prova do troféu de Cascais, porque uma semana em carga e fizeste aqueles 3,20, 3,21 de pace médio, portanto foi extremamente positivo, sem dúvida. Que acabou por ser também um bocadinho resultado de todo o volume, todo o trabalho que já vinhas acumulando. E isto acaba por ser uma prova até. Muitas vezes se eu falar que estás a treinar para maratona, vais perder velocidade para distâncias mais curtas. Mas isto é uma excelente amostra de que isso não é verdade, não é? Eu, sem treinar especificamente para provas de 10 km, estava a ganhar ritmo a olhos vistos. Repara, e fazendo aqui o transfer para o triatlo, cada vez mais na distância longa, na distância da Ironman, na distância do Alpha Ironman, cada vez mais começam a surgir aqueles atletas que estão a fazer a transição da distância curta, da distância sprint, para a distância longa. Tu tens atletas que há uma vida que sempre abordaram a distância longa e, portanto, nunca tiveram realmente aquele estímulo da velocidade, aquelas séries rápidas, o terem que fazer aquelas transições completamente a abrir em segundos. E tu hoje em dia vês muitos desses atletas que estão a fazer a transição para a longa distância e que estão a pulverizar completamente esses atletas que sempre viveram na longa distância, porque acabam por ter uma velocidade de base gigantesca que depois lhes permite o Sérgio que acaba por ser o nosso head coach aqui na OnTri, que vocês conhecem bem, ele costuma dar um exemplo, e que é um exemplo que eu costumo dar também, porque efetivamente fez-me todo o sentido quando ele uma vez deu este exemplo. Nós somos como um carro, e portanto temos o chassi do carro, não é? Temos as rodas, é o capô, é as portas, e depois temos o motor.
O chassi é toda a componente músculo-esquelética. O motor é o coração, é o pulmão, toda a componente cardiovascular. Nós podemos ter um motor potentíssimo, mas se tu lhe metes prega fundo e não tiveres um chassi forte o suficiente, aquilo arranca, às tantas é portas a saltar, é as rodas a saltar. E por isso é que é extremamente importante, numa fase inicial de cada preparação, antes de começarmos a introdução desses trabalhos metabolicamente mais intensos, e quando eu falo a componente mais metabólica, é o tal limiar, é o tal VO2, que acaba por trabalhar toda a componente realmente cardiovascular, antes disso, temos que trabalhar o nosso tal chassi, a componente músculo-tendinosa, séries rápidas, a tal velocidade. E por isso é que estes atletas, hoje em dia, quando têm que aumentar um bocadinho mais os volumes para a longa distância, conseguem fazê-lo com muita facilidade, mas não vão perder velocidade. Porque há anos que trabalham velocidade e, portanto, acaba por ser um transfer muito fácil e acabam por pulverizar completamente esses atletas que acabam por correr a distâncias mais longas durante uma vida. Por exemplo, temos um exemplo no nosso do desporto nacional, o próprio Isaac Nader, que vem das distâncias curtas. O Isaac Nader, a partir do momento em que começar, acredito eu, a partir do momento em que começar a aumentar os volumes e a começar a direcionar para outro tipo de distâncias, com a velocidade de base que ele neste momento já tem, eu acredito que tem ali um potencial. E vê-se das provas de 10 km que ele tem participado, já é, nas provas que participa, é um sério candidato à vitória. E vê-se, pois claramente, se ele chega ao último quilómetro com o pessoal, a prova é dele de caras. Aí, pois não há, como ele tem aquela velocidade de ponta, se chegam ali ao último quilómetro, ele mete uma abaixo, vai-se embora, ninguém o apanha. O problema é que é sempre um sério candidato até a recorde nacional, não é? Nem é questão de ganhar a prova. Portanto, é uma transição, ou melhor, uma progressão que ele está a ter, que acredito que seja altamente benéfica para ele, e quem diz o Isaac, acredito que outros atletas acabem claro. Por gostar a fazê-lo também desta forma. Olha, e antes de irmos já aqui depois à maratona em si e àquele fim de semana, queria também só deixar aqui outro comentário relativamente, pronto, nós basicamente fizemos ali 2 semanas de taper de aproximação à maratona, mantendo intensidade, mas reduzindo algum volume. Queria referir as 3 semanas antes, em que a nível de treino de intensidade mais curto, eu achei muito curioso e na altura falei contigo, ainda com bastante volume de treinos. Eu recordo-me que fiz a cada semana, eu acho que começou com 12 vezes 1000 metros, depois 8 vezes 1500 e 4 ou 6 de 2000, já não me recordo, ou 4. Foram 5 ou 6, já me recordo. E o que eu recordo, comentei contigo, a cada semana, e pronto, os ritmos, por exemplo, os ritmos pedidos, ali a baliza de ritmos pedidos dos 1000 para os 1500 para os 2000, não era muito mais lenta. Obviamente que havia ali um ajuste, mas o que eu notei de semana para semana, essencialmente para o mesmo volume de quilómetros final, mas para blocos mais compridos, eu estava a conseguir manter o mesmo ritmo ou até conseguir fazer ligeiramente mais rápido dos 1000 para os 1500 para os 2000 e a sentir-me confortável, entre aspas, obviamente não estava ali a passear, mas a sentir conforto e que estava a conseguir gerir aquele ritmo, ou seja, se eu quisesse ir um bocadinho mais rápido ainda conseguia. E achei isso fascinante, de semana para semana, ver essa progressão de arcabouço ou de capacidade para conseguir aguentar aqueles ritmos. Eu considero que um dos erros, um dos vários, mas um dos erros que eu vejo alguns atletas cometer quando preparam eventos de longa distância, acaba por serem treinar demasiado intenso, demasiado intensivo e pouco extensivo. Isto é, eu sei que quando planeio um treino de 10 de 400 ou 15 de 400 ou um 20 de 400 na pista, eu sei que é algo que eu sei à partida, que eu vou analisar aquele treino daquele atleta e sei que todas as séries vão estar acima do ritmo que estavam planeados. Tenho a certeza absoluta. Portanto, já analisei vários treinos de vários atletas nossos que fazem esse tipo de trabalho e eu já sei, logo à partida, mesmo antes do atleta fazer o treino, eu sei que ele excedeu-se nos ritmos, porque são séries de 400 metros. São séries muito curtas. E são séries que, com muita facilidade, eles vão acima dos ritmos, porque realizar aquela intensidade que, se calhar, estava prescrita para aqueles 400 metros, a sensação é de que até foi fácil, que até é perfeitamente fazível, deixa-me lá apertar aqui um bocadinho mais. Mas depois, quando aquilo chega às séries de 1000, às séries de 2000, em que aquilo já não são durações de 1 minuto e meio, aquilo já são séries que já levam 4 minutos, ou que já levam 8 minutos, ou que já levam 12, 13, 14 minutos de duração,
essa capacidade de sustentação de ritmo já não existe. E por isso é que, na minha opinião, a maior parte dos atletas acaba por fazer sempre trabalhos demasiado intensivos e poucas séries realmente longas e extensivas, como sejam séries dos 2.000 para cima. Séries de 3.000, tu chegaste a fazer séries de 3.000. E que são séries essas, isso sim é um tipo de trabalho que, do ponto de vista da sustentação de ritmos, te permite engatar naquele ritmo e agora aguenta. Porque a mim não me interessa ir para a pista, como muitas vezes acontece, eu sistematicamente passo esta mensagem a alguns atletas. Vou à pista, tenho 400 metros planeados a correr a 4 por quilómetro, mas mandei ali uma paulada a 3,30, porque conseguia e porque me senti bem. Mas depois, as minhas recuperações têm que ser a caminhar. Eu prefiro 1000 vezes, do ponto de vista daquilo que é sustentação, daquilo que é durabilidade, daquilo que é o pensar na longa distância. Eu prefiro 1000 vezes que tu, em vez de correr a 3,30, corras a 4, ou se calhar até 4,5, mas em vez de recuperares a caminhar, recupera lá a 4,30. E vais perceber que se fizeres isso 15, 20 repetições dessas, do ponto de vista daquilo que é o aguentar, daquilo que é o sustentar aquela via metabólica, é um trabalho completamente diferente. E, portanto, no teu caso, conseguimos e fizemos essa evolução, essa progressão naquilo que era o volume e a duração de cada repetição, e acho que funcionou muito bem. Mesmo no caso do Vítor, houve ali determinados períodos das preparações dele em que optámos por fazer trabalhos mais curtos e intensivos. Houve outros períodos em que optámos por fazer séries mais longas e extensivas também para perceber um bocadinho o que é que isso resultava em termos de performance, naturalmente. Há provas em que corre melhor, outras que correm um bocadinho melhor, mas depois acaba por haver aqui um conjunto de fatores que acabam por estar também inerentes e não só a própria questão da repetição em si. Mas isto para dizer que considero que é um erro que acontece, séries demasiado curtas e intensivas, porque gostam de ir à pista e de ver ali no relógio aqueles ritmos rápidos, não é? Mas que na realidade, do ponto de vista da sustentação, aquilo acaba por trazer pouco para aquilo que é a longa distância. Isto no meu caso, acho que penso que não estou a dizer nenhuma mentira, que nós fizemos aqui várias abordagens nos últimos, já trabalhamos aqui os dois, já um ano e meio, mais coisa menos coisa. 2 anos aproximadamente. 2 anos, caminho dos 2 anos. Que para mim, tudo o que seja trabalho curto e explosivo, obviamente traz sempre algum benefício, mas não foram aqueles períodos que nós só treinámos isso, quase só treinámos isso, não foram os melhores períodos a nível de resultados. Verdade. Tanto que na altura, enquanto tu bateste o teu recorde pessoal ali à meia maratona dos descobrimentos, foi precisamente num período de séries mais longas, séries mais extensivas, com ali algumas dinâmicas que não estavas sequer habituado a fazer anteriormente, e que isto naturalmente acabou por ter ali um impacto logo muito grande e que também se converteu aqui neste recorde pessoal, mas sem dúvida que acabaste por tirar muito mais partido depois da introdução destes trabalhos mais longos e extensivos. Mas repara, isto acaba por ser um bocadinho, isto na área do treino, costumo dizer que nada é preto, nada é branco, tudo é cinzento, e acaba muitas vezes por ser um bocadinho de tentativa e erro. E portanto, determinados ciclos de treinos em que experimentamos, vamos ver se isto resulta, não resultou, ok, vamos lá mudar isto agora, e agora resulta, se calhar resultou um bocadinho melhor. Portanto, isto acaba por ser sempre um processo. E o que às vezes não resulta numa altura, no ano a seguir já pode resultar, porque o atleta tem uma disponibilidade maior, um arcabouço maior para absorver o treino, digo eu. Sem dúvida. Repare, e se isto acontece com atletas de elite, atletas de alto rendimento, connosco, estamos a falar enquanto atletas, somos amadores, portanto, não é? Porquê que não acontece a mesma coisa? Porquê que não pode acontecer a mesma coisa connosco? E, portanto, isto é tudo um processo de, muitas vezes, de tentativa e erro, sabendo que naturalmente tudo o que tem a ver com os pilares da metodologia do treino, naturalmente esses estão bem documentados na evidência científica, na literatura, sem nunca fugir a esses pilares e a essas bases, mas na realidade existem determinadas nuances que podem ser umas ou outras e que podem resultar ou não. Sim, sem dúvida. Bem, e vamos então aqui ao fim de semana da prova, que é onde a porca torce o rabo. Nós para a prova, como falámos antes da prova, David, e tínhamos aqui definido algo entre inicialmente 2,48, depois já estávamos a ponderar ali 2,46, 2,47, tendo em conta a especificidade da prova. Se fosse uma prova plana, como, sei lá, por exemplo, Londres, Valência, Berlim, obviamente que acho que seríamos muito mais ambiciosos, mas tendo em conta a tipologia desta prova, andávamos ali a apontar para aqueles tempos e para aqueles ritmos. Eu confesso que depois de 2,48 me sentia mesmo muito confiante, até olhando, por exemplo, para a questão daqui desta meia do Seixal,
onde ia confortável a correr a 3,50, por isso ali os 2,48 é algo na casa dos 3,58, 3,59 de ritmo. Sim, claro. Sentia-me bastante confortável. Os 2,46 já não tinha tanta certeza, mas o 2,48 de caras. E era, quando fui para lá, era o objetivo principal, era esse. Só que houve aqui algumas condicionantes, como alguns dos ouvintes se calhar já sabem. Com a prova a ser na segunda-feira, que é um feriado lá, eu no sábado, tal como tínhamos combinado, fiz lá um treino de 30 minutos, completamente pacífico, ali zona 1, zona 2, em que senti-me impecável, sem qualquer tipo de dores, até podia sentir ali alguma tensão derivado da viagem de avião no dia anterior, viagem de 7 horas e tal, mas não, treino completamente pacífico. Fui, depois de ir ao hotel, fui buscar o kit da prova e gastar mais dinheiro do que pensava faz parte. Pronto, depois basicamente fiquei ali no centro da cidade a fazer tempo até ao almoço e comecei a sentir uma tensão enorme num músculo aqui junto à canela, cá em baixo, junto ao pé, ao ponto de mesmo a andar estava a coxear. Não era a questão de correr, era a andar coxeava e sentia aqui, sentia mesmo aqui um inchaço na zona. Acho que será dizer que depois passei a tarde no hotel a tentar libertar aquilo, sem grande sucesso. Consegui falar com o Ernesto, com o fisioterapeuta do GFDK, que até foi 5 estrelas, fez uma videochamada, tentou-me fazer logo ali um diagnóstico e disse-me para tentar alongar de certa maneira, para tentar ali apanhar os pontos de gatilho. Ajudou alguma coisa, por milagre, ainda não sei muito bem como consegui uma vaga de uma massagem lá no domingo, um domingo com feriado a seguir, mas consegui. Expliquei à massagista aqui a questão, mas a verdade é que no domingo à noite, vésperas de prova, aquilo ainda estava bastante dorido, e ao ponto, eu na altura, e depois eu acho que disse, David, eu fui-me deitar e ainda não sabia sequer se ia apanhar o autocarro para a prova. Deixei o kit preparado, ali as coisinhas, acho que não tirei a fotografia da praxe, nem isso tirei, mas deixei tudo preparado, os géis, o saco para levar para o bengaleiro, etc. E eu depois levantei-me e, curiosamente, dormi impecavelmente. Eu acho que nunca dormi tão bem numa véspera de prova como nesta. Não sei o que é que se passou ali, mas eu acordei a pensar, nem que eu consiga só fazer 100 metros, eu pelo menos estou cá, já gastei o dinheiro de estar cá, eu pelo menos vou tentar. Se vir que passar de 100 metros não consigo de todo correr, encosto, mas pelo menos tentei. Lá fui para a zona de partida, à espera dos autocarros, apanhei o autocarro, e durante ali aquela viagem, que até é uns 35, 40 minutos, comecei ali a mudar um bocado a perspectiva, novamente com aquilo a doer-me. Eu, se fletisse ali o pé de certa maneira, doía-me. Eu hoje, nem que me tenha que arrastar, só se fisicamente não conseguir dar passo após passo, que quero tentar chegar ao fim. E felizmente assim foi. Chegando lá à vila de partida, aquecimento, sentia sempre ali incómodo daquilo, naquela zona, mas curiosamente eu acho que a tipologia da prova, com aquilo não tem quase 1 quilómetro plano, ou está a subir, ou está a descer, ou está a descer, ou está a subir. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu logo ao início, e o início é bastante agressivo, a descida inicial, eu notava que a descer doía mais. Notava que a subir não me doía praticamente nada. Curiosamente deve ter ali talvez com o impacto como o pé à terra. Então o que eu fui fazendo foi, obviamente eu logo de início esqueci ritmos, era para ver o que é que dava, e ali a palpar terreno. O que é que eu fui fazendo ao início? Nas descidas ia ali um bocadinho em ponto morto, deixava-me ir, 4,15, 4,20. Nas subidas apertava mais, e grande parte da gestão da prova foi essa. Eu posso dizer que ali durante 20, 25 km sentia sempre ali a dor naquela zona.
A partir daí passou, e posso dizer que até hoje, nunca mais me doeu. Não sei o que é que se passou ali. Obviamente com a compensação de eu devia estar ali a correr meio torto, comecei a sentir os músculos da outra perna, da perna direita, gêmeos, isquiotibiais, bastante tensos. Mas a nível de ritmos a coisa estabilizou bastante. E David, tu fizeste depois a análise da prova. Eu comecei ali aqueles primeiros quilómetros, novamente a apalpar terreno, a ver no que é que aquilo dava, mas quando a coisa encadeou, eu acho que tem ali uma sequência de 7, 8 km, que é 4-0, 4-0, 4-1, 4-0, 3,59, 4-0. A coisa ia bastante certa. Obviamente, depois com as subidas ali no último terço da prova, já não seria possível, mesmo que corresse rápido ou corresse lento, o ritmo, obviamente, aí sofre sempre. Acredito que não sofri tanto, porque poupei-me bastante na parte inicial, e aí nessa parte, na subida, eu fartei-me passar pessoal. E depois vê-se que no fim ali os últimos 5 km foram, e os últimos 2, 3 km foram os mais rápidos de toda a prova. Eu acho que os últimos 500 metros fiz para aí a 3,40 e qualquer coisa, e os últimos quilómetros foi ali a rondar os 3,50. Pronto. O que é que isto deu? Segundo melhor tempo à maratona, 3 minutos e pouco mais lento que o meu RP. E eu, como te disse, obviamente, por um lado, bastante insatisfeito porque sabemos que valia muito mais, mas por outro lado, quando nem 24 horas antes não se sabia sequer se ia fazer a prova e sai de lá com na prova que com as dificuldades que naturalmente já apresentava, sair de lá com um tempo 3 minutos e pouco mais lento que o meu RP, dei-me bastante satisfeito no fim. E isto, antes de passar a palavra, só aqui um apontamento final, que acho que isto me até ajudou a rever o que é o sucesso num dia de prova ou não, porque o sucesso pode ser bater RP, pode ser fazer ali um tempo específico, mas por isso simplesmente pode ser conseguir sequer começar ou acabar uma prova. No ano passado, 2024, nem sequer consegui começar. Neste ano já seria um sucesso, e neste ano não só consegui acabar, como não consegui atingir RP nem o nosso objetivo principal, longe disso, mas consegui ficar fazer sub 3, aliás sub 2,55, e acho que numa prova com 30 e tal mil pessoas fiquei em 2000 e muito, 3000. Por isso isto também me ajudou muito daqui para frente no futuro, consoante as condicionantes que se podem apresentar, e as condicionantes até pode ser um dia em que está um calor terrível, ou está vento ou assim, conseguir gerir os objetivos de prova, e por vezes tem que ser mudados ali in loco na altura. Bom, primeiro, e pegando aqui nisto que tu abordaste agora no final, nós na On3 Sports acabamos por trabalhar com todo tipo de perfil de atleta. Nós temos aquele atleta que faz a maratona em 5 horas ou 5 horas e meia, e temos aquele atleta que faz a maratona em 2 horas e meia. Mas isto que tu disseste é aquilo que temos que levar. Às vezes existe uma pressão que os atletas geram em si próprios, em semanas de aproximação competitiva, uma ansiedade gigantesca porque têm a prova naquele fim de semana. Quando na realidade nós temos que pagar para empenar, temos que pagar para sofrer. Fazer 2,55 ou fazer 3 horas e 5, eu não vou perder o emprego porque fiz 3 horas e 5 em vez de fazer 2 horas e 55. A minha mulher e os meus filhos não vão gostar menos de mim porque fiz 3 horas e 5 em vez de fazer 2 horas e 55. E no final do dia, nós somos amadores. E fazemos isto por carolice, fazemos isto por gosto. E por vezes existe acaba por ser, de certa forma, alguma pressão social de querer mostrar os tempos, de querer mostrar que fiz isto e que fiz aquilo, quando na realidade, se tu correres a maratona em 5 horas, continuas a ser um atleta altamente dedicado, continuas a ser um atleta altamente resiliente, etc, etc. Porque acima de tudo o que interessa é estares, alinhares à partida e mostrares que efetivamente estás aqui para te desafiar, e isto é e sempre será, para nós, meros amadores, é e sempre será uma superação. Eu costumo dizer a brincar, eu pessoalmente, quando entro numa prova,
o Vítor já chegou a ganhar provas, mas eu quando entro numa prova, há duas coisas que eu tenho como certas. A primeira é a morte e a segunda é que não vou ganhar aquela prova. E, portanto, pressão de quê? Deixemos essa pressão para quem anda lá na frente e para quem realmente depende dessa pressão das provas e dos resultados para poder viver. Não é o nosso caso, felizmente, ou infelizmente, não sei, mas não é o nosso caso. Depois dizer-te que, inevitavelmente, e não andando aqui com falinhas mansas, como se costuma dizer, tu sei que estás desiludido, ou de certa forma acabaste de ficar por desiludido com o tempo que fizeste. Eu também não era o tempo que tinha como expectável. De qualquer forma, estou extremamente satisfeito com todo o processo que fizeste. Estou com a forma como te entregaste ao treino e, acima de tudo, satisfeito por saber, morreremos sem nunca saber, mas por saber, na minha opinião, que se aquele dia fosse noutro local com outras características, se as coisas tivessem corrido de outra forma, eu não tenho dúvidas nenhumas que terias apontado aquelas 2:48 que tínhamos dado como a evolução está lá, não é? Não tenho no final do dia. Nenhumas disso. De qualquer forma, eu fui um bocadinho apanhado de surpresa quando tu me mandaste ali um voice no dia anterior. Estou aqui com um toque e tal, mas... E eu, até porque acaba por ser muito comum dia anterior à prova, o nervosismo, a ansiedade, dói-me aqui, dói-me acolá, dói-me a ponta do cabelo, e é daquelas coisas que as dores surgem, mas que na realidade aquilo não dói nada. Aquilo é mais nervosismo do que outra coisa qualquer. E eu, quer dizer, foi um bocadinho naquela perspectiva de bora lá motivar, sim. Deixa-te lá disso, tanto que eu disse que queria que alinhasse à partida, bem, depois logo lá decidirias em função da forma como tu estarias. Porque muitas das vezes é o nervosismo. Sim, é o mais comum. Naquela semana aparecem sempre toques quase fantasma. E neste caso eu vi a perna inchada, por isso era um bocado. Acaba por ser um bocadinho mais chato. Mas dizer-te que nós da altura até tínhamos, e fruto do próprio perfil da prova, e tu sempre treinaste com o Stride. Portanto, o Stride que acaba por ser um dispositivo na prática que nos permite trabalhar com recursos a dados de potência e que acaba por ser extremamente vantajoso em percursos com vento, em percursos de sobe e desce, em que naturalmente o pace acaba por não ter a mesma validade. Eu estar a correr 5% de inclinação a 4,30, essa taxa de esforço é completamente diferente do que se eu estiver a fazer 4,30 no terreno plano. Portanto, esta potência acaba por nos permitir controlar aquilo que é a solicitação metabólica com outra precisão. E nós na altura até tínhamos combinado, tinhas ali um intervalo de potência que na altura entre os 285 e os 300 watts tinha que ser ali o intervalo de potência com o qual tu podias jogar ali. E isso também foi fruto daqueles treinos longos que falámos ainda há pouco, que nos permitiu na altura perceber se era algo que seria fazível para mim ou não. Sem dúvida, ou seja, todos estes treinos longos, para além de olharmos para o pace, para as pulsações e por aí fora, fomos olhando às potências para perceber qual era a potência que tu tinhas efetivamente que produzir para conseguir correr naquele teórico pace que nós pretenderíamos. E tu na prática acabaste por encaixar na média final da prova dentro deste intervalo, acabaste por ficar no limite mais lento do intervalo. Neste caso fizeste uma média, se me recordo 284 watts aproximadamente. Portanto, acabaste por estar ali no limite inferior do intervalo. E depois é um bocadinho aquilo que tu dizes, acabaste por sair um bocadinho prejudicado pela questão do toque, tiveste que fazer ali uma gestão de prova um bocadinho diferente do que aquela que se calhar tínhamos perspectivado. Ainda assim, tu acabas por correr a primeira meia maratona, portanto nós tínhamos apontado 2,48, que é correr a 4 por quilómetro, fazes a primeira meia maratona a 4,06. Estamos a falar de aproximadamente uma 25, não sei aqui ao certo, mas de qualquer forma, isto para te dizer que tu cruzares a meia maratona em 1,24, que seria correr a 4 por quilómetro, que era o objetivo, significaria estares a cruzar a meia maratona aproximadamente 7 minutos mais lento do que aquilo que é o teu recorde pessoal. Portanto, mais um indicador de que 2,48 para ti naquele momento, naquele dia, sei que era perfeitamente fazível, se calhar com outras condições, porque efetivamente cruzares a meia maratona com 1,24 para ti representaria uma taxa de esforço perfeitamente execuível para voltares a repetir 1,24 na segunda meia maratona. Infelizmente acabou por não ser possível, o toque acabou por prejudicar um bocadinho, tanto que é como tu dizes, nos últimos 5, 6 km, claramente o teu pace foi sempre a subir, portanto tu conseguiste fazer na prática uma gestão de prova de trás para a frente, claramente já era tarde para conseguirmos adicionar, baixar ali, nem que fosse as 2,50, mas acabou por ser aqui uma preparação, na minha opinião, praticamente exímia. Não tiveste toques, desde que reintroduzimos a corrida, toque aqui, um toque ali, só não acontece a quem não corre,
e portanto, uma dor aqui, uma dor ali, todos temos, quem treina sabe que é inevitável haver um desconforto aqui, um desconforto ali, mas que faz perfeitamente parte do processo de treino. Não tiveste nenhum toque que te impedisse de correr, que tivesses que ter ali uma semana de pausa, e portanto assimilaste as cargas de uma forma impecável. A própria progressão dos tempos que foste tendo ao longo deste ano e meio foi notório, e portanto estou muito satisfeito, ainda que o tempo não tenha saído. Sim. A evolução continua lá, não é? Voltaremos a tentar. Mas o mais interessante aqui, e acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, Luís, é que não houve nenhum toque, não houve nenhuma paragem durante os últimos meses, mas tu estiveste a correr, estiveste a treinar com uma micro-rotura no gêmeo. Sim. Obviamente, pronto, como estava a dizer, não houve nenhum toque. Houve um único dia, houve uma única sessão de treino que eu não fiz. Eu na altura avisei-te, eu uma sexta-feira senti um desconforto, umas picadas no gêmeo, disse que não ia fazer no treino de sábado, depois domingo logo se via. E assim foi. Acho que eu até nesse sábado substituí pela bicicleta, quase certeza, não tenho a certeza, mas é quase certo. No domingo, até meio medo, fiz o treino longo na passadeira, não tivesse que parar a meio. A verdade é que fiz o treino completamente impecável, mesmo sem nada, acho que o treino até me correu bastante bem. Mas a verdade é que ao longo daquele mês e meio, depois inclusive na prova em si, muito esporadicamente, geralmente era no final de treinos de intensidade mais longos, sentia ali algum desconforto, algum toque, nada que me fizesse sequer modificar a maneira como corria ou que impactasse os ritmos, por isso simplesmente durante ali se calhar 50 metros sentia ali algum desconforto, a partir daí passava, nem sequer me lembrava mais. Na prova, novamente, ali a partir de meio da prova sentia. Não foi isso que modificou de maneira alguma aqui o tempo que fiz na prova. Mas como já andava com aquilo, já pronto, há praticamente 2 meses, agora depois já regressado cá a Portugal, quis ir tirar aquilo a limpo e confirmava-se com uma fratura, com uma micro-rotura no gêmeo. Aparentemente a coisa, pronto, fiz logo o tratamento, à partida uma sessão chegou e os treinos que eu tenho estado a fazer agora, desde o regresso, já não tenho qualquer tipo de queixas, mas pronto, agora é uma questão de ir gerindo, novamente, é o que se vai fazendo. Vamos vendo, se há alguma reincidência, temos que calcular um bocado o treino, mas aparentemente, por enquanto, a coisa está controlada e não deverá haver nada, nenhuma sequela. Se calhar aqui aproveitava só também para fazer a ponte, depois do impacto que é uma maratona, este período de recuperação pós-prova, como é que geralmente costuma gerir isso? Pronto, e aqui, e fui eu o que eu fiz também logo de início, acho que depende muito do feedback que cada atleta dá. Eu avisei-te logo que eu sempre tive bastante, a minha recuperação sempre foi bastante demorada. Como é que também como é que é feita essa gestão do ponto de vista do treinador depois de uma castada como estas, pode ser uma meia, um triatlo longo, um trail longo também, como é que é feita essa recuperação pós-prova? Eu primeiro, no dia imediatamente após a prova, eu sou contra que os atletas corram, muito mais quando estamos a falar de atletas amadores. Eu às vezes vejo alguns atletas que fizeram no domingo uma maratona, no dia seguinte vão correr aquela meia horinha, 6 por quilómetro, 6,30, ou que seja aquele ritmo que para eles é um ritmo de regeneração. Apesar de ser um ritmo relativamente baixo para esses atletas, acaba por ser impacto. E impacto a 6,30, naturalmente, que é um impacto diminuto comparativamente ao impacto de 4,30 ou de 4 por quilómetro, mas acaba por ser impacto. Acaba por ser ali para as nossas estruturas musculotendinosas, é inevitavelmente sempre violento. Portanto, eu não sou contra haver corrida no dia imediatamente à prova. E, portanto, normalmente, tudo o que são provas consideradas grandes e prioritárias para os nossos atletas, na semana a seguir, normalmente nós até nem planeamos. Portanto, deixamos aquelas, como foi o teu caso, portanto, não te planeei nada. Foi claramente a indicação que eu dei, foi faz o que te apetecer esta semana, sabendo que idealmente deves correr só daqui a 2 ou 3 dias, e todos os trabalhos que tu colocares esta semana deverão ser trabalhos essencialmente de regeneração. Zona 1, baixa intensidade. Vai nadar, vai pedalar,
vai fazer paddle, vai fazer o que te apetecer, desde que seja, naturalmente, não sejam intensidades que possam comprometer a tua recuperação. Depois, após este período, ou após esta semana, naturalmente tem que haver aqui uma nova reintrodução, não será como uma reintrodução pós-lesão, mas tem que haver uma reintrodução progressiva. Eu tinha esta conversa, por exemplo, com um atleta nosso que faz triatlo, que fez a maratona, aliás, foi após o triatlo de Setúbal, que foi agora em abril. Portanto, já trabalho com ele há algum tempo, é um atleta com algum nível, e que na altura eu até lhe planeei uma tarefa, uma semana de treinos a seguir ao triatlo, que no final até viemos a perceber que se calhar tinha sido uma semana demasiado ambiciosa. Não do ponto de vista das intensidades, mas do ponto de vista do volume, e ele próprio confessou que naquela semana se calhar tinha precisado de um bocadinho menos. Portanto, é um bocadinho aquilo que tu dizes. É extremamente importante haver esta comunicação entre treinador e atleta, porque naturalmente, se vocês não nos passarem também os vossos feelings e as vossas sensações, nós Sim, não adivinham. nós não adivinhamos, não é? Portanto, tem que haver aqui uma comunicação muito, muito forte entre treinador e atleta, para que possamos ir fazendo essa gestão. No teu caso, Luís, eu planeei-te uma determinada tarefa, ou tarefas, 2 ou 3 semanas a seguir ali a Boston, e tu próprio, na altura, quando viste aquelas tarefas já planeadas lá na plataforma, tu próprio comentaste comigo. Eu, normalmente, fruto da minha experiência, Luís, fruto da minha experiência, sinto que preciso de um bocadinho mais de tempo para recuperar. O que é que achas de alocarmos este trabalho de intensidade já, se calhar, mais uma semana lá para a frente? Foi o que fizemos. E, portanto, é muito individual, requer muita comunicação entre treinador e atleta, e portanto não te consigo dizer que fazemos as coisas da maneira X ou da maneira Y. Acaba por Lá está, é aquela zona cinzenta que estavas a referir há bocado. às Depende vezes, muito. às vezes estas são aquelas respostas chatas que nós queremos, aquela resposta que é assim assado. Estaria a mentir se assim o dissesse. Eu sei que é chato. E lá está, e depende mesmo. E por exemplo, se calhar, mesmo entre atletas de elite, se calhar há atletas que conseguem na semana a seguir já estar a introduzir alguma qualidade, há outros que não. E ainda vemos, por exemplo, o Samuel Barata, ele depois de maratonas ou meias de intensidade, ele faz quase só ciclismo na semana a seguir. É precisamente o exemplo que eu ia dar. Eu sigo o Samuel nas redes sociais. Ele tem dado umas quantas voltas de bicicleta na estrada, a 50, 60, 70 km, portanto acaba por ser ali um bocadinho a estratégia que cada um adota. Sim, depende mesmo muito. Vítor, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, senão podemos ir aqui para as... Acho que sim, como vocês perceberam, isto foi um episódio focado no Luís. Eu tive aqui um bocadinho mais calado, só mandando aqui um ou outro bitite, mas pronto, é dar os parabéns aqui ao trabalho que vocês dois fizeram em conjunto, e resumindo e concluindo muito o que o David disse agora neste último tópico. Isto é essencialmente um trabalho que é feito por 2 pessoas, o atleta e o treinador, e nunca se pode pensar que é só o treinador que manda ou só o atleta que manda, porque senão isto é quase uma relação de marido e mulher, na verdade. É uma boa relação de marido e mulher. Bem, Luís, acho que sim, acho que podemos ir às recomendações. Eu posso até já dar pontapé de saída, se não te importares. Sim. Então, trago aqui duas coisas, não espetaculares, verdade seja dita, mas uma delas, honestamente, é para não verem e a outra é para verem. Uma delas é o mini documentário que é o The Seat, sobre o novo condutor da Mercedes, que está na Netflix. Basicamente, parece interessante. É Fórmula 1. Eu tinha isso para ver, não vale a pena. Pá, digamos que é um mini documentário de 40 minutos em que o principal foco é dar publicidade ao WhatsApp. Okay. E não estou a gozar, aquilo é mesmo patrcinado pelo WhatsApp e o agora, isto é sobre o Kimi Antonelli. Exatamente, e o Kimi Antonelli é patrocinado mesmo pelo WhatsApp. Mais vale dar uma corridinha em vez de estar a ver a série. Sim. Mais vale dormir, David, mais vale dormir, honestamente. Depois saiu a segunda temporada do NASCAR Full Speed, para quem, mais uma vez, mantendo aqui no tópico da competição motorizada. Acho que sim, é mais interessante, não é? É o desporto rei motorizado do outro lado do Atlântico, e acho que é para quem gostou de Fórmula 1, acho que é bastante interessante. Luís, o que é que nos trazes? Eu aqui
trago aqui também duas coisas, lembrei-me agora de uma entretanto. A primeira, pronto, e aqui apanhando o tema da Maratona de Boston, é um mini documentário, uma série que está na Max, chamada Celtic City, que basicamente acompanha os Boston Celtics durante a temporada de 23-24, em que, acho que não é spoiler nenhum, acabou com eles campeões da NBA. E novamente, eu acho sempre muito engraçado de ver estes quase behind the scenes de atletas de alto rendimento e de equipas de alto rendimento, porque o que se vê na transmissão durante um jogo é totalmente diferente do que se passa com as várias individualidades da equipa. Por isso, muito pronto, recomendo. Está na minha watchlist. E depois outra recomendação que não sei se vai sair a tempo, talvez ainda vá. Começou na sexta passada o Giro de Itália, e pronto, eu tenho estado a ver e recomendo fortemente. Eu acho que quando o episódio sair, se ainda faltam 2 semanas de competição, por isso fica aqui a minha recomendação. David, não sei se nos trazes algo. Já agora vou aproveitar aqui o tema, a temática de hoje também. Há uma saga, eu ainda não a vi, quero vê-la. Há uma saga de 3 episódios no YouTube do Alex Yee. O Alex Yee, que é triatleta. O Luís, pela expressão, parece-me que já conhece, já viu. O Alex Yee, que é triatleta e que fez a primeira maratona dele na Maratona de Londres, agora este ano. E, portanto, ele tinha como objetivo correr entre 2:07 e 2:10. Fez 2:11 e, portanto, é toda uma preparação sem nunca deixar de nadar, sem nunca deixar de pedalar, para tentar correr ele fez 11º, não quero mentir, 11º à geral, não quero mentir, e portanto fez 2:11, e portanto no âmbito também aqui do tema deste podcast, aqui a questão da gestão, a necessidade de gerir a bicicleta, gerir a natação, num bloco de treinos gigantesco que ele acabou por fazer aqui para a maratona, em que acabou por não conseguir encaixar ali dentro do objetivo que tinha idealizado, mas quer dizer, fazer 2:11 um triatleta, alguém que não é maratonista para um de profissão, entre aspas, não é? Eu acho que é fantástico, tal como houve, por exemplo, há duas semanas atrás, o Aidan Wild, que é também triatleta, que correu 27:39 aos 10.000, que é, pelos vistos, um dos melhores tempos de sempre que um triatleta fez aos 10.000. Portanto, que eu acho que é notório e que acaba também por espelhar um bocadinho aquilo que é o próprio transfer, que as outras modalidades acredito que também para a própria corrida. Portanto, fica aqui a recomendação de verem estes 3 episódios do Alex Yee. Eu vi 5 minutos, mas e depois escapou-me completamente. Vou continuar a ver, mas já me tinha passado pelos olhos e estava na minha lista do watch later. Ok, agora fiquei entusiasmado para ver. Bem, e já agora, qual foi o tempo que ele fez, final? Ele fez 2:11. Fez 2:11. 2:11? Ok. Está bem. Acho que podemos fechar. David, mais uma vez agradecer aqui a tua disponibilidade para isto. E eu, como tinha dito ao longo no áudio que mandei no fim da prova, pronto, agradecer-te não só por todo este ano e meio, mas especialmente por aqueles 4 meses que referimos ao início de ciclismo. E eu, como te disse, eu acho que difícil não foi, por exemplo, toda a preparação para a maratona, ou mesmo estas dificuldades na maratona. Acho difícil, e pronto, e aqui uma palavra para o Vítor, difícil foi aqueles 4 meses sem conseguir correr. E acho que sempre conseguiste manter motivado ao longo desse período pior, e também, como já disse ao Vítor, eu senti que voltei com uma fome de correr e de resultados que não tenho dúvidas que ele também o irá conseguir. Pronto, por isso, novamente agradecer-te não só aqui pela presença no episódio, mas também por este ano e meio de trabalho, e que sejam muitos mais anos. Fico naturalmente muito satisfeito por ouvir isso, até porque o nosso objetivo, lá está, essencialmente é ajudar-vos a atingir os vossos objetivos, as vossas marcas, sejam quais marcas forem. Como falámos há pouco, a marca em si não interessa, e portanto, acima de tudo,
conseguirmos ajudar-vos a fazer algo que para vocês é uma superação, e que efetivamente vos faz acordar a cada dia com vontade de fazer mais e mais e mais e melhor, e portanto fico contente por podermos também ter, de certa forma, um pequeno dedo nesse processo todo. E obrigado naturalmente pelo convite mais uma vez. Vítor, do teu lado. Pá, eu faço um bocadinho as palavras do Luís e sei bem o que é que... Lembro perfeitamente do tom de voz do David nos últimos meses, cada vez que eu lhe digo: olha, não, ainda não dá, não, ainda não dá, e olha, não vai dar durante muito tempo, e sei bem, pronto, que é sinal que o atleta e o treinador estão juntos nisto, e lá está, agradecer-te por mesmo assim me manteres motivado e manteres-me ativo durante esta fase toda, e para a semana vou à faca, mas com certeza vou à faca forte e com vontade de recuperar rapidamente. Já temos a Maratona de Valência para fazer este ano. E um do Atlas também. É tudo. Bem, Esperamos que sim. Vamos fechar. sim. Luís. Olá, pessoal, lá de casa, novamente e sempre agradecer por todo o feedback que nos têm dado. Instagram, chegámos aos 1000 followers, e como o Vitor escreveu, foi sempre de maneira totalmente orgânica, e agradecer a essas 1000 pessoas que nos seguem no Instagram. Pronto, e daqui a 15 dias, como de costume, cá estaremos com outro episódio. Pessoal, muito obrigado e até lá. Até à próxima. Obrigado. Tchau, malta.